Quando a Camila entrou na padaria naquela manhã, a Beatriz tinha 23 dias de vida e elas duas juntas tinham exatamente R$ 0 na conta. Zero mesmo. Não era figura de linguagem, não era exagero de quem quer chamar atenção. Era a realidade de uma mulher que estava de pé por pura teimosia, porque sentar no chão naquele momento significava não conseguir se levantar mais. O bairro já sabia de tudo, é claro. Bairro pequeno é assim, sabe? A notícia de que ela tinha voltado com a barriga e sem o homem viajou de janela em janela antes mesmo de ela desempacotar a mala. E quando a Beatriz nasceu, em vez de chegarem com bolo e boa vontade, chegaram com o olhar de lado e com aquela pergunta que nunca é feita de frente, mas que fica pendurada no ar em todo lugar que você vai. Você não se perguntou no que ia dar. Ela já tinha perdido o emprego anterior. Ninguém assinou papel dizendo o motivo, claro, mas todo mundo sabia. Uma funcionária grávida sem marido, com uma história que o bairro já tinha escolhido acreditar de um jeito específico. Não precisa de carta de demissão para isso. Basta o clima ficar pesado até você mesma pedir para sair. Esse era o terceiro emprego em menos de um ano. A padaria do seu Renato ficava numa rua paralela à avenida principal, daquelas que parecem sempre estar num horário diferente do resto da cidade. Às 6 da manhã, cheirava a pão de queijo e café coado no pano, e esse cheiro era a coisa mais honesta daquele lugar. O balcão era de fórmica desgastada nas bordas, o ventilador do teto girava mais para o lado esquerdo do que para o direito, e as meninas que trabalhavam lá dentro tinham aprendido a não dividir o café com quem chegasse novo antes de saber de que lado essa pessoa estava. Camila sabia que elas já tinham ouvido falar dela. Dava para perceber na forma como pararam de conversar quando ela atravessou a porta pela primeira vez com a Beatriz no colo. Não foi um silêncio de surpresa. Foi um silêncio de confirmação. Como se alguém tivesse dito antes, ela vai aparecer por aqui. E aí ela apareceu, e aí elas trocaram aquele olhar rápido de quem estava esperando para ver. Ela não abaixou a cabeça. Isso era importante para ela. Tinha passado meses abaixando a cabeça e não tinha adiantado nada, então parou. Cumprimentou com um bom dia seco, ajeitou a Beatriz no colo e esperou. Seu Renato estava na sala dos fundos quando ela chegou. Ela ouviu os passos antes de ver o homem. Passos de quem caminha devagar não por preguiça, mas porque o corpo já guardou cansaço demais e aprendeu a economizar. Ele era mais velho do que ela imaginava, cabelo completamente branco, mãos que pareciam ter amassado massa de pão por décadas, e uma expressão que não era fria nem calorosa. Era apenas honesta. E por incrível que pareça, aquilo já era mais do que a maioria tinha oferecido a ela nos últimos meses. Ele olhou para Beatriz primeiro, depois para ela, e disse que a chamaria daqui a pouco na sala. Ela ficou ali de pé com a filha no colo, sentindo o cheiro de café e o barulho do ventilador torto, sem saber se ia sair dali com emprego ou com mais uma porta fechada na cara. O que ela não sabia ainda era que lá fora, enquanto ela esperava naquele balcão, alguém já estava fazendo planos que envolviam o nome da Beatriz, e esse alguém usava voz baixa e tom de preocupação, que é exatamente o tipo de coisa mais difícil de combater, porque parece cuidado, mas não é. Se essa história tocou em algo que você conhece de perto, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a levar essas histórias para mais gente que precisa ouvir. Tem coisas que a gente só entende quando volta no tempo, quando pega o fio pelo começo e puxa devagar até entender como chegou onde chegou. No caso da Camila, o fio começa com um homem chamado Rafael. Rafael não era vilão de novela. Esse é o detalhe que complica tudo, sabe? Vilão de novela você reconhece de longe, tem trilha sonora, tem expressão específica. Rafael era bonito do jeito comum, falava olhando nos olhos, ria na hora certa e tinha aquela habilidade rara de fazer a pessoa ao lado se sentir importante de verdade. Não era performance, ou então era uma performance tão boa que ela mesma não conseguia distinguir. O pai dele tinha uma construtora no bairro. Não era rico do jeito ostensivo, era rico do jeito que manda no bairro sem precisar gritar. Patrocinava a festa da rua, tinha o nome numa placa na quadra reformada,
Conhecia o vereador pelo primeiro nome. Esse tipo de riqueza que não aparece, mas que todo mundo sente quando precisa de alguma coisa. Rafael e Camila ficaram juntos quase um ano. Ele dizia que ia apresentar ela para a família com calma, que essas coisas tinham tempo certo, que ela entendia, né, que a família dele era complicada. Ela entendia. Sempre entendia. Porque quando você acredita que finalmente foi escolhida por alguém, você fica com medo de fazer perguntas que destruam isso. Quando a Beatriz começou a se anunciar, Rafael ficou quieto por 3 dias. Depois falou. Disse que tinha acontecido rápido demais, que ele precisava de um tempo para processar, que ela havia se antecipado em certas decisões, que a situação toda era complicada para ele naquele momento da vida. E aí veio a parte que ela nunca esqueceu, a parte que deu volta dentro dela por semanas. Ele disse, com a mesma voz calma de sempre, que ele mal a conhecia direito ainda. Mal a conhecia. Depois de quase um ano. A família dele ficou do lado dele. É claro que ficou. Quando você tem nome no bairro e placa na quadra, as pessoas escolhem a sua versão da história sem precisar de provas. E a versão que circulou era a de que a Camila tinha se precipitado, tinha confundido as coisas, que era uma situação delicada, mas que ele não tinha culpa do que ela havia interpretado errado. Camila não tinha família com nome, não tinha placa em lugar nenhum. Tinha a verdade, mas a verdade sem audiência não vai muito longe. O que queimou mais fundo não foi a traição em si. Foi perceber que ela tinha passado meses se desculpando internamente por coisas que não eram culpa sua. Cada vez que o comentário chegava, ela baixava o olhar e pensava: o que eu fiz de errado? Como se a vergonha fosse dela por algum motivo que ela ainda não tinha conseguido identificar. Isso foi mudando. Devagar, com dor. Mas foi mudando. E a noite exata em que virou a chave ainda ia ser contada. Mas antes disso, tinha uma conversa na sala dos fundos de uma padaria que ia mudar a direção de tudo. Seu Renato olhou para ela por uns 10 segundos sem dizer nada, e esses 10 segundos foram os mais longos que Camila viveu naquele mês. A sala dos fundos era pequena, cheirava a papel úmido e canela velha. Tinha uma mesa de madeira escura com marcas de caneca em cima e uma janela que dava para o corredor de serviço. Ele estava sentado, ela estava de pé com a Beatriz no colo, e o silêncio entre os dois pesava de um jeito específico, aquele jeito de quem está medindo alguma coisa antes de falar. Então ele perguntou quantos dias a menina tinha. Ela respondeu que 23. Ele olhou para Beatriz de novo. Não com pena, não com julgamento, com uma atenção simples de quem realmente está vendo o que tem na frente. Depois puxou uma cadeira com o pé e indicou para ela sentar. O que ele disse em seguida não foi o que ela esperava. Ele não fez perguntas sobre o pai, não pediu referências, não perguntou por que tinha saído do emprego anterior. Ele disse que precisava de ajuda de verdade, não de uma funcionária que ficasse parada atrás do balcão esperando o tempo passar. Precisava de alguém que cuidasse do estoque, organizasse as entregas pequenas da manhã, lavasse os recipientes do depósito e estivesse presente com a cabeça, não só com o corpo. Disse que tinha uns problemas de saúde que ele não foi além disso, só deixou a frase no ar com um gesto de mão que queria dizer que não era assunto para desenvolver agora. E que por causa disso, precisava de alguém de confiança no lugar. O horário que ele propôs cabia na vida dela. O valor era justo, não era generoso, mas era honesto. E aí ele falou a parte que ela não estava esperando. Disse que se a menina precisasse ficar, tinha um canto no depósito com boa ventilação onde ela podia colocar uma cesta, que já tinha visto mãe trabalhar assim antes e que funcionava desde que os dois lados fossem sérios no acordo. Camila ficou quieta por tempo demais. Ele esperou sem preencher o silêncio com conversa desnecessária. E isso por si só já dizia alguma coisa sobre o tipo de pessoa que ele era. Ela tinha uma pergunta só. Por que ela, sendo que o bairro inteiro já tinha passado pela padaria para contar a versão dele sobre quem ela era? Ele não desviou o olhar. Disse que bairro fala muito e trabalha pouco, e que ele precisava de alguém que trabalhasse. Disse isso sem drama, sem discurso, como quem comenta o tempo lá fora. Aquela resposta curta e seca fez alguma coisa se mover dentro dela.
Não foi alívio imediato, não foi gratidão transbordando. Foi mais parecido com o momento em que você estava segurando o peso de um lado só e alguém simplesmente coloca a mão do outro lado sem pedir nada em troca. Você não solta ainda, mas o braço para de tremer. Ela disse que topava. Ele disse que começava na segunda. E se levantou para ir embora como se o assunto estivesse resolvido, porque para ele estava. O que Camila não sabia enquanto saía da sala dos fundos com a Beatriz no colo e o coração um pouco menos apertado, era que do outro lado do bairro, naquele mesmo momento, uma conversa muito diferente estava acontecendo, e essa conversa também tinha o nome da Beatriz no meio. Só que nessa, a menina não era uma criança sendo cuidada, era um problema a ser resolvido. Dona Fátima morava na rua de cima, numa casa de esquina com grade pintada de verde e uma planta enorme na varanda que ela regava todo dia às 6:30 da manhã. Quem passava na calçada e a via regar achava que era só uma senhora cuidadosa com o jardim. Mas quem conhecia o bairro de verdade sabia que aquele horário era também o horário em que ela trocava as primeiras informações do dia com a vizinha da direita, com a mulher que passava a pé para o trabalho e parava 2 minutos, com o rapaz do mercadinho que entregava o troco e ficava mais 5. Dona Fátima não era malvada. Esse é o ponto mais importante e o mais complicado de explicar. Pessoas malvadas são fáceis de identificar e fáceis de combater. Dona Fátima era uma mulher que acreditava genuinamente que sabia o que era melhor para as pessoas ao redor, e essa crença era tão firme dentro dela que nunca tinha precisado ser testada de verdade. O bairro concordava com ela faz tempo. A associação de moradores seguia o que ela sugeria. O padre local considerava a opinião dela antes de qualquer decisão que envolvesse a comunidade. Ela tinha construído esse lugar com paciência de décadas, com brigadeiro nas reuniões, com voz sempre calma e com aquela habilidade específica de fazer a própria vontade parecer consenso geral. Quando a história da Camila chegou até ela, Dona Fátima ficou preocupada. Era o que ela dizia, e era também o que ela sentia, mas as duas coisas estavam misturadas de um jeito que ela mesma não teria conseguido separar. Preocupação de verdade com uma criança pequena e preocupação com o fato de que uma situação daquelas, uma mãe sozinha, sem estrutura, sem homem, sem família conhecida no bairro, representava um tipo de desordem que ela não sabia como encaixar no mapa que tinha na cabeça sobre como as coisas deviam funcionar. Ela começou a comentar baixinho. Primeiro com a vizinha da direita. Depois com duas mulheres da associação. Não acusava ninguém, deixava bem claro que não estava acusando. Só levantava questões. Será que uma criança tão nova estava sendo bem cuidada? Será que aquela mãe tinha condições reais de dar conta? Será que alguém da comunidade não deveria se aproximar para ajudar de alguma forma mais concreta? A palavra abrigo ainda não tinha sido dita em voz alta, mas já estava no ar, daquele jeito que certas palavras ficam antes de serem pronunciadas, como o cheiro de chuva antes da chuva chegar. E uma das mulheres que tinha ouvido Dona Fátima naquela conversa de tarde trabalhava numa farmácia a 2 quadras da padaria do seu Renato. Ela tinha visto Camila chegar de manhã com a Beatriz no colo 2 vezes naquela semana, e na próxima vez que encontrasse Dona Fátima, ia contar isso também. Na primeira semana de trabalho, Camila descobriu que o depósito da padaria tinha um cheiro que ela nunca ia esquecer. Era uma mistura de farinha com açúcar queimado e madeira velha, aquele tipo de cheiro que gruda na roupa e que você só percebe quando chega em casa e tira o casaco. No começo incomodava. Depois de alguns dias, começou a parecer familiar. E familiar, naquele momento da vida dela, já era mais do que ela tinha em qualquer outro lugar. O trabalho em si não era difícil. Era repetitivo, detalhado, exigia atenção, mas não exigia mais do que ela tinha. Ela organizava o estoque por data, separava os pedidos das entregas pequenas, lavava os recipientes com uma esponja grossa que sempre estava do lado da pia no fundo do depósito. Seu Renato aparecia algumas vezes por manhã, olhava o que estava sendo feito, não comentava quando estava certo e dizia com precisão quando estava errado. Sem rodeio, sem grosseria. Só o fato. A Beatriz ficava numa cesta de palha que Camila tinha forrado com uma manta dobrada
encostada na parede do fundo onde não batia vento. Tinha uma janela pequena ali que ficava entreaberta, e a luz que entrava era daquele tom amarelado de manhã cedo que faz tudo parecer um pouco mais tranquilo do que é. Quando a menina dormia, Camila trabalhava no ritmo que precisava. Quando acordava, ela parava, resolvia o que precisava resolver e voltava. Seu Renato nunca marcou o tempo que ela ficava parada. Nunca olhou para o relógio na frente dela. E esse detalhe, que parece pequeno, para ela não era pequeno nenhum. Foi na quarta-feira da segunda semana que ela começou a perceber os gestos. Não de uma vez, foram chegando um por um e ela foi guardando sem comentar. Na terça tinha chovido muito de manhã, e ela chegou encharcada porque o ônibus atrasou, e ela teve que caminhar 2 quarteirões com a Beatriz coberta no casaco. Quando chegou no depósito e foi deixar a menina na cesta, tinha uma toalha dobrada em cima do estoque. Toalha limpa, dobrada com cuidado. Ela olhou para a toalha, olhou para o corredor, não tinha ninguém. Pegou a toalha e não disse nada. Na quinta, o rádio que ficava ligado na parte da frente da padaria estava mais alto do que o normal. Ela não tinha pedido nada. Quando foi buscar água na cozinha, o rádio estava no volume de sempre. Voltando para o depósito, estava mais baixo outra vez. A Beatriz estava dormindo. Ela não falou sobre isso com ninguém. Guardou essas coisas num lugar dentro dela onde ficam as coisas que você não quer estragar colocando palavras em cima antes da hora. Mas tinha uma parte dela que ainda travava quando percebia que estava começando a confiar, porque ela já tinha confiado antes. Tinha confiado numa voz calma e num olhar direto, e tinha saído de lá com uma filha, um quarto de pensão e R$ 0 na conta. Então, cada vez que o estômago afrouxava um pouco, alguma coisa lá dentro puxava o freio de volta, não por maldade, por memória. E foi exatamente quando esse freio começava a parecer menos necessário que o carro parou na frente da padaria. Era uma quinta-feira de manhã, sol já quente antes das 10. Camila estava na porta do depósito com uma caixa nos braços quando ouviu o motor e levantou os olhos por reflexo. Carro escuro, vidro fumê, placa que ela não leu, mas que o estômago reconheceu antes dos olhos. A porta abriu devagar, e o homem que desceu não era Rafael. Era o Marcelo, primo dele, aquele que aparecia nas bordas das situações difíceis com sorriso de quem está fazendo um favor que ninguém pediu. Cabelo penteado, calça social numa quinta de manhã, aquela postura específica de quem aprendeu desde cedo que o tamanho do sobrenome resolve a maioria dos problemas. Ele viu Camila antes que ela pudesse decidir o que fazer. Sorriu. Esse sorriso largo e levemente demorado de quem quer que você perceba que ele não tem pressa, que ele chegou e pode ficar à vontade porque o espaço também é dele de alguma forma. Ela não sorriu de volta. Ficou parada com a caixa nos braços e esperou. Marcelo disse que estava passando, que sabia que ela estava por ali, que a família tinha ficado sabendo que a situação estava difícil e que estavam preocupados. Com ela, deixou claro. E com a menina. Disse que se ela precisasse de algum apoio para encaminhar a Beatriz para um ambiente mais estruturado, mais estável, que tinham condições de ajudar com isso. Que não era pressão nenhuma, era só uma opção disponível caso ela quisesse. A palavra encaminhar, dita assim, com aquele tom de recurso humano, atravessou Camila de um jeito que ela não esperava. Não era raiva imediata. Era aquela sensação de frio no peito quando você entende de verdade o tamanho do que estão propondo com voz baixa e vocabulário educado. Ele tirou um papel do bolso e deixou em cima da caixa que ela segurava. Um número de telefone escrito à mão. Disse que era só para caso ela mudasse de ideia. E foi embora com a mesma calma de quem acabou de resolver alguma coisa. Camila ficou parada até o carro sumir na esquina. Depois, olhou para o papel. Depois, olhou para a janela do depósito onde a Beatriz estava dormindo. Quando ela entrou de volta, seu Renato estava no corredor. Ela não sabia se ele tinha visto tudo ou só parte. Ele não perguntou nada. Só foi até a cozinha, voltou com 2 copos de água e deixou um em cima da mesa perto dela. Depois pegou o próprio copo e foi embora para o fundo sem dizer uma palavra. Camila sentou.
bebeu a água e percebeu que as mãos estavam tremendo, não de medo, de raiva, daquela raiva que demora a chegar, mas que quando chega, não sai mais. Naquela mesma noite, o celular de Dona Fátima tocou. Ela atendeu depois do segundo toque. A voz do outro lado era familiar. E a conversa que se seguiu durou mais de 20 minutos. Tem uma noite que Camila nunca contou para ninguém direito. Não porque fosse vergonhosa, mas porque certas noites são tão suas que colocar em palavras parece diminuir o que elas fizeram dentro de você. Mas para entender o que veio depois, precisa entender essa noite primeiro. A Beatriz tinha poucos dias de vida. Camila estava num quarto de pensão que cheirava a mofo e desinfetante barato, daquele cheiro que gruda no travesseiro e que você respira a noite toda sem perceber. A cama rangia se ela se mexia. A janela não fechava direito e o vento que entrava pela fresta era frio de um jeito que parecia pessoal. Ela estava com febre, o corpo ainda carregava o peso de tudo que tinha acontecido nas últimas semanas e a Beatriz chorava. Não aquele choro forte de bebê saudável. Era um choro miúdo, cansado, como se a menina também estivesse tentando entender por que o mundo era tão pesado logo de começo. Camila tinha andado pela pensão com a filha no colo por quase 2 horas. Sem resultado. Voltou para a cama, sentou no colchão fino, encostou as costas na parede fria e ficou ali. Em algum momento parou de tentar resolver e simplesmente ficou. Porque às vezes é isso que você consegue fazer. Foi quando ouviu a batida na porta. 3 batidas. Firmes, não apressadas. Ela nem se moveu de início, porque naquele momento qualquer coisa que fosse ruim, ela não tinha mais espaço para receber. Mas a porta abriu devagar e era o Gustavo, irmão mais velho dela, que morava em outra cidade e com quem ela mal falava nos últimos anos. Não por briga, por aquela distância que vai crescendo entre as pessoas quando a vida vai puxando cada um para um lado diferente. Ele estava com uma sacola de mercado numa mão e uma caixinha de remédio na outra. Entrou, colocou tudo em cima da mesa pequena perto da janela e nem perguntou como ela estava porque a resposta era visível demais para precisar de pergunta. Aqueceu a sopa que trouxe num potinho de plástico, deixou o remédio do lado do copo de água e depois foi sentar no chão, encostado na cama, do jeito que se senta quando não tem cadeira, mas também não vai embora. Ficou assim por horas. Não falou muito. Fez aquela coisa rara que poucas pessoas sabem fazer, que é estar presente de verdade sem transformar a presença numa performance. Quando a Beatriz finalmente dormiu e Camila estava começando a fechar os olhos, ele disse uma coisa só antes de ir embora. Disse que ela estava cansada, não errada, e foi embora. Cansada, não errada. 6 palavras. Mas eram exatamente as 6 palavras que ela precisava ouvir faz meses e ninguém tinha dito. Porque a diferença entre as duas coisas é enorme. Cansada, você descansa e levanta. Errada, você carrega para o resto da vida. E o mundo tinha feito questão de tratar o cansaço dela como erro desde o começo. Ela não dormiu logo depois. Ficou olhando para o teto do quartinho com a Beatriz no peito e deixou aquela frase assentar. E alguma coisa que estava torta dentro dela foi se ajeitando devagar naquele silêncio. Gustavo estava chegando ao bairro. Ela tinha ligado para ele 3 dias depois da visita do Marcelo, depois de ficar olhando para o número de telefone no papel e sentir a raiva esquentar de novo. Não contou tudo no telefone. Contou o suficiente, e ele disse que vinha. Sem drama, sem pergunta, do mesmo jeito que tinha aparecido naquela noite na pensão. Simplesmente vinha. Ela tinha pedido uma coisa só, que ele fosse à reunião da associação de moradores que Dona Fátima tinha convocado para a semana seguinte. Ele perguntou por que essa reunião especificamente. Ela explicou em 3 frases. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e disse que estaria lá. O que Camila ainda não sabia era o tamanho do que Dona Fátima estava preparando para essa reunião. A reunião tinha sido anunciada como conversa sobre a festa de rua do fim do mês. Data, organização, quem trazia o quê. Esse era o cartaz. Mas quem conhecia Dona Fátima sabia que ela nunca convocava reunião só para falar de festa. A festa era o pano de fundo.
O assunto real sempre vinha no meio, embrulhado em preocupação coletiva e tom de quem só quer o bem de todo mundo. O salãozinho da associação tinha paredes amareladas de tanto tempo e cadeiras de plástico empilhadas no canto que todo mundo ajudava a abrir no começo da reunião. Cheirava a café velho e ao perfume floral forte de alguma das mulheres que sempre chegavam antes de todo mundo. Dona Fátima ficava de pé perto da janela quando conduzia, não na cabeceira da mesa, porque ficar de pé do lado da janela passava a ideia de quem está só facilitando a conversa, não de quem está no comando. Mas ela estava no comando. Sempre estava. Ela começou com a festa, listou datas, dividiu tarefas, anotou num caderno com letra redondinha e organizada. Todo mundo participou, todo mundo concordou, o clima estava leve. E então, num momento que parecia casual, mas não era, ela suspirou fundo e disse que tinha uma outra coisa que precisava da atenção do grupo, que era delicada, que envolvia uma criança pequena do bairro e que ela só levantava o assunto porque se preocupava de verdade. A sala ficou quieta. Esse tipo de quieto que significa que todo mundo quer ouvir, mas ninguém quer parecer que queria. Ela começou com cuidado. Falou de uma mãe jovem em situação difícil, sem estrutura, sem rede de apoio, trabalhando num local que não era exatamente um ambiente familiar. Falou que a criança estava sendo exposta à instabilidade desde muito cedo. Falou que talvez a comunidade pudesse oferecer algum suporte mais organizado, mais formal. Usou palavras como acolhimento e responsabilidade coletiva, com uma naturalidade que mostrava quanto tempo ela tinha pensado naquilo antes de dizer. Gustavo estava sentado na segunda fileira, com os braços cruzados e o rosto fechado de quem está ouvindo com muita atenção. Ele não tinha dito uma palavra até então. Dona Fátima usou a palavra risco, e foi aí que ele se mexeu na cadeira. Camila entrou na reunião sem avisar ninguém, e a sala inteira travou ao mesmo tempo. Foi desse jeito. Num segundo, todo mundo parou de respirar junto. Ela estava com a Beatriz no colo, o casaco ainda abotoado da rua, e ficou de pé perto da porta como quem não tem certeza se vai precisar sair rápido. Gustavo a viu entrar e não se mexeu. Só fechou um pouco mais os olhos, como quem entende que o momento mudou. Dona Fátima foi a primeira a se recompor. Disse o nome dela com aquela voz de quem está surpreso, mas não quer parecer. Disse que bom que tinha vindo, que a conversa era justamente sobre apoio à comunidade e que a participação dela era bem-vinda. Camila não respondeu isso. Ficou olhando para a sala por alguns segundos. Tinha umas 15 pessoas ali, algumas que ela conhecia de vista, outras que ela reconhecia como as que paravam de falar quando ela passava na rua. O padre estava sentado na segunda fileira com as mãos no colo e expressão de quem veio só ouvir, mas que todo mundo sabia que não tinha vindo só ouvir. Ela esperou Gustavo terminar. Ele tinha começado a falar antes de ela entrar e ela tinha ouvido um pedaço lá de fora no corredor. Ele estava falando com aquela calma específica de quem cresceu sendo o mais velho e aprendeu que voz alta não é sinal de força. Disse que tinha ouvido a palavra risco sendo usada para descrever a sobrinha dele e que queria entender com base em quê. Perguntou se alguém ali tinha visitado a Camila, se alguém tinha perguntado para ela como estava, se alguém tinha oferecido ajuda concreta antes de começar a organizar a vida dela em reunião. Ninguém respondeu. Então Camila deu um passo para frente. Ela não tinha preparado o discurso, não tinha ensaiado nada. O que saiu foi o que estava guardado faz tempo, daquele jeito que as coisas saem quando você para de tentar organizar e deixa vir. Disse que estava no bairro faz semanas e que a única pessoa que tinha oferecido trabalho de verdade foi um homem que o bairro inteiro tratava com desconfiança. Disse que a única pessoa que tinha aparecido quando ela estava no pior foi o irmão, que morava longe e mesmo assim veio. Disse que nenhuma das pessoas que estavam naquela sala preocupadas com o bem-estar da Beatriz tinha aparecido quando ela estava com febre num quarto de pensão sem dinheiro para comprar remédio. A voz não tremeu. Isso era o mais importante. Ela mesma ficou surpresa com isso, porque por dentro tudo estava tremendo, o peito, as mãos, alguma coisa na garganta. Mas a voz saiu inteira,
Disse que a filha dela não era um problema da comunidade. Era uma criança sendo criada por uma mãe que estava em pé, que trabalhava todo dia, que não tinha pedido nada a ninguém e que não ia aceitar que decidissem por ela o que era melhor para sua própria filha. Dona Fátima tentou responder. Abriu a boca com aquele tom de quem vai explicar que o que foi dito foi mal interpretado. Foi quando Leonor se levantou. Leonor era uma mulher de cabelo grisalho que todo mundo no bairro respeitava do jeito silencioso que se respeita quem nunca deve satisfação a ninguém. Ela não frequentava a associação toda semana, aparecia quando achava que tinha algo que valia a pena ouvir. Tinha ficado quieta a reunião inteira. Se levantou devagar, ajeitou a blusa e disse com uma voz calma e final que não tinha mais nada a discutir. Que uma mãe que trabalha e cuida da filha não é risco. Que risco era o tipo de conversa que acontecia em reunião sobre uma mulher sem que ela estivesse presente para se defender. E se sentou. O padre olhou para o colo. Dona Fátima fechou o caderno. A reunião acabou logo depois, sem conclusão formal, sem votação, sem decisão nenhuma. As pessoas foram saindo aos poucos com aquele silêncio de quem viu algo que não esperava ver e ainda não sabe bem o que fazer com isso. Camila ficou parada até quase todo mundo ir embora. Gustavo ficou do lado dela sem dizer nada. A Beatriz tinha dormido no meio da confusão toda, alheia a tudo, como o bebê faz. Foi na saída que Rafael apareceu. Estava encostado no carro dele, na calçada de frente, braços cruzados, olhando para a porta da associação. Quando viu Camila sair, se endireitou. Tinha aquela expressão de quem passou tempo pensando no que ia dizer e estava pronto. Ela parou na calçada. Gustavo parou do lado dela. Rafael deu 2 passos na direção dela e começou a falar. Disse que queria conversar, que as coisas tinham saído do controle, que ele não tinha querido que chegasse a esse ponto, que talvez pudessem encontrar um jeito de resolver a situação de um modo que fosse bom para todo mundo. Resolver a situação. Camila deixou ele terminar. Esperou mais uns 2 segundos depois que ele terminou, só para ter certeza que era isso mesmo, que não tinha mais nada vindo. Então disse que se ele quisesse formalizar alguma coisa em relação a Beatriz, que procurasse um advogado e fizesse do jeito certo, com papel e assinatura. E que fora isso, não tinha nada mais para conversar. Ele ficou parado esperando mais alguma coisa, mais raiva, mais emoção, mais alguma abertura que ele pudesse usar. Não veio nada. Camila simplesmente girou nos calcanhares e foi andando. Gustavo caminhou do lado dela. Depois de um quarteirão, perguntou se ela estava bem. Ela pensou por alguns segundos. Disse que estava cansada. E aí corrigiu. Disse que estava cansada, mas que era diferente do cansaço de antes. O de antes pesava como culpa. Esse pesava como alguém que trabalhou o dia inteiro e pode dormir sem dever nada para ninguém. Eles andaram até a padaria porque ela queria checar uma coisa no depósito antes de ir para casa. Seu Renato estava fechando as grades da frente quando chegaram. Ele olhou para ela, olhou para o Gustavo, não perguntou nada sobre a reunião. Só disse que ia precisar de ajuda com o estoque na semana seguinte porque ia ter uma entrega maior do que o normal. Ela disse que podia contar com ela. Ele acenou com a cabeça e voltou para dentro. Gustavo olhou para a padaria, olhou para a irmã e disse que o velho parecia sério. Ela disse que era. E que sério nessa história era a coisa mais valiosa que ela tinha encontrado. Ficaram um tempo na calçada sem pressa, a Beatriz dormindo no colo de Camila, a rua começando a esfriar com o fim da tarde. Não tinha nada grandioso acontecendo. Nenhuma virada dramática, nenhuma música de fundo. Era só uma mulher de pé na calçada com a filha no colo, sabendo que ia voltar amanhã, e depois de amanhã, e continuar. E às vezes é exatamente isso. Não uma vitória enorme. É a decisão pequena e firme de continuar escolhendo você mesma todos os dias, mesmo quando o mundo insiste em te dar motivo para desistir. O que essa história deixa é simples, e ao mesmo tempo é tudo. Ninguém tem o direito de decidir o que você é capaz de dar para sua própria vida antes de te perguntar. Julgamento não alimenta criança, não paga conta e não aparece quando você está com febre às 2 da manhã num quarto pequeno.
As pessoas que aparecem nesses momentos, sem discurso e sem câmera, são as que realmente importam. E a voz que você tem dentro de você, aquela que o mundo passou meses tentando calar, é a única que sabe de verdade o que você viveu e o que você ainda é capaz de fazer. E agora eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você responda de verdade nos comentários. Você já esteve num momento em que o silêncio de quem deveria estar do seu lado doeu mais do que qualquer palavra dura que alguém te disse? Como você saiu disso? O que te fez continuar? Conta aqui embaixo. Essa conversa importa. E se essa história chegou onde precisava chegar, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda mais do que você imagina.